Bem-vindos ao programa de Economia da Rádio Observador. Nos últimos dias acendeu-se a discussão sobre a ação do Banco Central Europeu, o ritmo e a amplitude da subida das taxas de juro. Vamos participar também nesse debate, numa emissão em que vamos também olhar para o andamento da economia portuguesa, isto a partir dos dados do crescimento do PIB divulgados nesta segunda-feira pelo INE. São estes os temas que vão ocupar o nosso painel habitual: António Nogueira Leite, Vera Gouveia Barros e João Ferreira do Amaral, que se junta a nós por telefone. Eu sou o Paulo Ferreira e esta é a Tempestade Perfeita. As críticas já se ouviram do presidente francês Emmanuel Macron e da primeira-ministra italiana Giorgia Meloni. E na semana passada também o primeiro-ministro e o presidente da República Portuguesa se juntaram a este coro. O BCE pode estar mesmo a acentuar a desaceleração das economias. Marcelo Rebelo de Sousa disse mesmo que a subida dos juros para curar o doente pode acabar por fazer mal à sua saúde, pode apertá-lo, estrafegá-lo. São imagens muito fortes. António Nogueira Leite, críticas de políticos a banquetes centrais ou a bancos centrais não são novidade. Onde é que está aqui o ponto certo nesta discussão em curso atualmente? Nós, em primeiro lugar, temos que notar que, embora já fosse uma prática noutras jurisdições e em alguns países europeus, inicialmente o Tratado de Maastricht, depois o Tratado de Lisboa, tudo o que se lhe sucedeu, deixou claro que o Banco Central Europeu é independente dos políticos. E é bom que assim seja. Sob pena de termos resultados no final piores do que aqueles que teríamos caso essa independência se mantenha e a ação política independente se mantenha, sabendo que cabe aos governos ter uma política fiscal e uma política de rendimentos em linha com aquilo que vai sendo a política monetária. Portanto, tem que haver alguma coordenação de política, claro, como é evidente, mas o Banco Central, nas suas decisões, dado o objetivo de inflação, tem que ter, ainda por cima não nos podemos esquecer, e isso é discutível, mas é o que está nos tratados, que o Banco Central Europeu tem uma preocupação com os níveis de inflação. Que é o objetivo central do BCE. É o objetivo do BCE, é manter a estabilidade de preços. Por exemplo, se formos à Reserva Federal Norte-Americana, é um balanço entre estabilidade de preços e crescimento económico. Mas, por exemplo, se olharmos para a situação atual, verificamos que, comparando inflação, taxas diretoras, há muito mais agressividade da Fed do que há do Banco Central Europeu, até este momento. E não podemos esquecer que temos taxas muito baixas para a enorme inflação que temos, porque já tivemos taxas diretoras muito mais altas com inflação muito mais baixa, mesmo com o Sr. Draghi no comando. Há 15 anos, por exemplo? Não precisamos de ir tão longe, basta olhar para os últimos anos, com exceção dos períodos em que o quantitative easing esteve em força, após o whatever it takes do Sr. Draghi. Se olharmos para trás, nós verificamos que o Banco Central Europeu, quer com o primeiro presidente, quer com Trichet, quer com Draghi, teve taxas diretoras mais elevadas com inflações mais baixas. Portanto, taxas reais muito positivas. A taxa real neste momento é muito negativa. É muito negativa. A taxa real é muito negativa. Ora bem, enfim, eu acho que o Presidente da República, já estamos habituados, eu acho que em princípio um Presidente devia se reservar para não falar tão cedo, sobretudo uma matéria que não domina. Parece que tinha acabado de ver uma apresentação de Vítor Constâncio na sala. Eu não vou comentar o Dr. Vítor Constâncio, mas como sabe, eu sou das pessoas que acha que nós tivemos 2011 por causa do discurso do Mississippi, e, portanto, eu acho que o Dr. Vítor Constâncio é uma pessoa muito considerada. É uma pessoa muito considerada entre aqueles que desculpam todos os problemas e os causadores dos problemas. E, portanto, eu não vou comentar, acho que é passé composé, e também se olharmos para os gerontes que estão naquele Conselho de Estado, é normal que eles vão buscar storytellers do passado para lhes explicar o futuro. Eu penso que temos que ser um bocadinho mais cautelosos. Felizmente essa narrativa acaba em Badajoz, não é? Quer dizer, depois há uma narrativa em Espanha, uma narrativa em França. Os países endividados, obviamente, o que querem é que não haja política monetária. Ou mais, que a política monetária deixe crescer a inflação. Mas se a política monetária deixar crescer a inflação, o problema agrava-se. E o problema agrava-se muitíssimo mais. E depois vamos, para eventualmente chegarmos a estabilidade de preços. E quando estabilidade de preços não é preciso ser 2%, pode ser um crescimento de 3%, a caminho do que nós consideramos razoável, dado o tratado que assinámos voluntariamente. Portugal não foi obrigado a assinar os tratados. Portugal assinou os tratados sempre voluntariamente. E se bem que o primeiro fosse um primeiro-ministro do PSD, os últimos,
e o último, o mais importante para o efeito, foi assinado por um primeiro-ministro socialista. Está a falar da adesão ao euro? Não, estou a falar do Tratado de Lisboa, que consagra os princípios do Tratado de Maastricht, que tem a ver com este tema de José Sócrates, e na altura Presidente da Comissão Europeia, o Dr. Barroso, e o famoso porreiro pá do engenheiro Sócrates, que ficou... Vão ter um nome de uma cidade portuguesa num tratado, não é? Ainda por cima, não é? Deixe-nos trazer... E voltando ao tema, eu acho que temos de ter algum cuidado, porque é óbvio que isto não é um fenómeno temporário. Aliás, neste programa... Está a falar da inflação. A inflação. Claro. Eu, em dezembro, janeiro, escrevi e disse, e outros economistas portugueses e estrangeiros também escreveram e disseram, que claramente que a inflação não era um fenómeno, não era um epifenómeno, e que já se tinha ancorado muito para além dos efeitos produzidos pelas cadeias, pelo estrangulamento das cadeias logísticas. E, portanto, é preciso fazer qualquer coisa. Claro. Deixe-nos só trazer só para dizer, à conversa ao João. Rapidamente, só para dizer, há sempre um custo de output, portanto, há um custo de crescimento quando temos uma situação deste tipo. Provavelmente, se a FED tivesse atuado mais cedo e o BCE mais cedo, se calhar o custo ia ser menor, mas não vale a pena falar sobre isso, porque a realidade que temos é esta. Mas agora, considerar que isto é temporário e que não é um fenómeno que possa ser combatido pela política monetária, tenho imensa pena, pode produzir, eventualmente, até o desmembramento do euro, porque há certos países que não vão aceitar viver com inflações de 20% sem nada se fazer. Claro. João Ferreira do Amaral, como é que olha para esta polémica, que neste caso é nova, mas que não é virgem, digamos, não é? É uma polémica que faz sentido, porque, de facto, a situação exige debate e tentativa de ir para uma solução mais equilibrada ou menos desequilibrada possível. Eu tenho a visão de que fazer política económica de estabilização em sociedades muito endividadas é muito mais difícil do que fazer política económica em situação das sociedades que têm, como eram as do passado, que tinham um nível de endividamento relativamente pequeno. Porque quando mexemos nas taxas de juros, afetamos sempre quer os credores, quer os devedores, de alguma forma. E a situação atual é um pouco isso, porque, de facto, o Banco Central Europeu dificilmente terá outra possibilidade se não aumentar as taxas de juros. Porque, de facto, a taxa de juros real continua muito baixa, ou seja, muito negativa, neste caso, muito fortemente negativa, e isso não é salutar para uma economia. A taxa de juros real deve ser, no mínimo, zero ou até ligeiramente superior, se for o caso disso. Agora, isso é em termos de longo prazo desejável, mas a verdade é que em situações conjunturais difíceis as coisas não podem ser reajustadas logo no imediato e por isso penso que é preciso alguma prudência no sentido de evitar que uma subida demasiado rápida das taxas de juros leve a uma recessão económica que seria muito complicado neste momento. João, já estamos nesse cenário, isto é, este ritmo do BCE já poderá, de facto, já merece estas críticas em relação... Eu penso que as críticas propriamente penso que não são ainda justificadas. O que é justificado, sim, é um pedido de prudência, portanto, não levar de uma forma fundamentalista os seus próprios objetivos, que é a redução da inflação, mas que é uma redução da inflação que tem de ser compatível com de facto um mínimo de estabilidade na situação económica, mesmo que se torne mais difícil. É verdade que aumentar as taxas de juros numa sociedade muito endividada, mesmo quando as taxas de juros reais são negativas e muito negativas, tem um impacto imediato muito negativo em quem deve dinheiro, nomeadamente em contratos de habitação, e isso é evidente, e é um impacto muito grande por qualquer ponto percentual de aumento de taxa de juros, tem um efeito muito grande nesses aspectos. Mas lá está, são instrumentos que eram utilizáveis com mais facilidade quando o nível de endividamento da economia, por exemplo, em Portugal, em vez de ser 80 e tal % do PIB, como é atualmente, era há 20 anos 20%. E, portanto, fazer política económica para 20% de endividamento da economia é muito diferente de fazer política económica para 85% de endividamento da economia. E, de facto, é essa consideração que, do meu ponto de vista, o Banco Central Europeu
deve ter em mente quando aumentar mais as taxas de juros, que penso será inevitável. Será inevitável até por outra razão, porque manter as taxas de juros demasiadamente baixas significaria uma desvalorização do euro em relação a outras moedas. O que provoca, por sua vez, mais inflação. A inflação importada Não é que a desvalorização, do meu ponto de vista, fosse negativa, seria bom para impulsionar mais as nossas exportações, mas iria aumentar a inflação e, portanto, um ciclo vicioso podia mesmo tornar-se muito complicado se deixasse de estar fora de controle. Portanto, do meu ponto de vista, não podemos imaginar que as taxas de juros vão manter-se nos próximos tempos. Teremos certamente um aumento de taxa de juros, quer não, e o que é importante é ver os efeitos que isso tem sobre os rendimentos das pessoas, quem perde e quem ganha, e na medida possível, para correr a situações de aflição, o Estado deve fazer a sua política de apoio a quem, muito endividado e sem proteção face a estas aumentos de taxa de juros, necessitar desse apoio. Vera Gouveia Barros, estamos aqui no dilema eterno da política monetária. Os políticos não gostam, obviamente, que os juros subam, não é? Principalmente quando têm um nível de dívida elevado. Portanto, exatamente por causa destas críticas é que foi estabelecida a tal independência dos bancos centrais, neste caso do Banco Central Europeu, que é de facto a melhor segurança que se lhe pode dar. É nós sabermos que temos um Banco Central que é independente destas pressões já expectáveis por parte dos governos. Obviamente nós somos um país muito pequeno e, portanto, imagino que estas declarações dos nossos órgãos de soberania não tenham chegado propriamente com extraordinária preocupação à senhora Christine Lagarde, mas ela poderia devolver a crítica dizendo: não, vocês com a vossa política orçamental expansionista e sem condição de recursos para aceder a ela, porque atenção, isto é muito universalista. Muito universalista, é que estão aqui a minar os meus esforços, algo tardios, vamos dizer, de combater a inflação, porque nós já aqui falámos, e há de facto uma componente que tem que ver com os preços da energia e que corresponde a um choque negativo do lado da oferta, mas isso combate-se com políticas, é verdade que de longo prazo, mas que vão a causas estruturais de falta de competitividade da economia portuguesa. Portanto, o que se deve fazer para isso é aliviar custos que as empresas tenham com outras coisas e resolver aqueles problemas que nós sabemos que podem aumentar, cuja resolução pode aumentar a produtividade das empresas portuguesas, que é isso que elas necessitam. Outra parte desta inflação tem mesmo que ver com uma combinação entre a recuperação económica, porque nós vemos, e a segunda parte do programa vamos olhar para os números que nos mostram que nós estamos num período de crescimento, quer dizer, há uns meses, que não foi assim há tanto tempo, a queixa era por parte das empresas da inexistência de recursos humanos para trabalhar. Ora, isto mostra uma economia que está não em recessão, mas sim numa fase de pujança. Os níveis de desemprego estão historicamente baixos. Portanto, o que nós tínhamos aqui, de facto, era este lado também de algum sobreaquecimento da economia, para o qual também contribuiu a política monetária expansionista que tivemos nos últimos anos. Pois, a normalidade talvez não seja agora, António. Não, aquelas taxas eram completamente normais. Negativas, e aliás, o facto das taxas de juros reais continuarem negativas continua a ser uma anormalidade. Continua a não conseguir incentivar a poupança com taxas reais destas. Claro. Muito rapidamente, António, há um regresso à normalidade que não está a ser bem entendido, ou não dá jeito? Não dá jeito. Repare, o Banco Central Europeu ajudou a manter o equilíbrio do euro, o equilíbrio interno do euro, através de uma política monetária que gerou, enfim, uma injeção brutal de meios na economia, exatamente como nos Estados Unidos, mas na Europa o balanço do Banco Central Europeu ainda cresceu mais e cresceu mais tardiamente. É evidente que isso foi extraordinariamente importante para Portugal, porque se olharmos para a fatura de juros paga por todos os agentes, a começar pelo Estado, ela, para a dimensão da dívida, é, em termos históricos, absolutamente diminuta, por comparação com montantes equivalentes de dívida, mesmo em percentagem do produto, que é o que é relevante aqui.
E, portanto, era razoável admitir-se, era do mínimo de bom senso que isto não podia acontecer para sempre. Aliás, se olharmos para uma coisa que eu não vou explicar o que é, mas que é básico, é da introdução à macro, quase, macro elementar. Se olharmos para a regra de Taylor, nós estamos completamente fora daquilo que é o equilíbrio. Portanto, nós temos taxas de juros reais muito baixas. Também nos reverte para as questões dos bancos. Ainda hoje uma pessoa me falava no café, a pessoa do café onde eu costumo ir, a dizer: eu agora estou a pagar mais 200 euros. E eu perguntei: mas achou que a taxa ia ser sempre zero? E ele: pois, mas dava-me jeito. Claro. Eu disse: pois, está bem. Quer dizer, claro. Mas é que o senhor do café, na sua casa, tenha essas contas, eu, enfim, acho que, aceito. Agora que os principais responsáveis pela política económica dos diferentes países não tenham incorporado, claro que incorporaram, só que não fizeram o suficiente e, portanto, agora dá-lhe jeito de gritar aqui del Rei, estamos longe demais. É preciso ter cuidado, porque e por isso é que o Banco Central Europeu, aliás, isto já vem de trás, Philip Lane, Isabel Schnabel e agora a senhora Lagarde têm sido muito cuidadosos. Disseram: nós vamos aumentar as taxas olhando para o que os dados nos indicam. Claro. Eles, no determinado ponto, foram acusados até de ter começado demasiado tarde. Aliás, eu, por exemplo, disse isso, que achei que eles estavam a demorar demasiado tempo. Mas o que é facto é que eles não estão, quer dizer, prevê-se que possam aumentar alguma coisa mais, mas eles estão com um compromisso muito grande, e que não é para satisfazer os políticos, é porque é aquilo que deve ser feito, de que vão estar a olhar com muito cuidado para a evolução dos dados relevantes, para perceberem quando é que é a altura de tirar o pé do acelerador da subida de taxa ou não. E, portanto... Claro. João, acha que os outros pilares da política económica, nomeadamente as políticas orçamentais, estão a dar um contributo também que deviam dar para a desaceleração da inflação? Penso que, enfim, olhando para Portugal, penso que sim, mas que eu queria chamar a atenção para uma coisa que muitas vezes é esquecida, é que o Estado não está a perder nada com isto. O Estado está a ganhar muito com a inflação, porque as taxas de juros reais são muito negativas. E, portanto, mesmo que o aumento de juros pressione um pouco o déficit, a verdade é que o nível de dívida é muito reduzido, vai-se reduzindo devido à inflação. E por isso é que há este brilharete da redução do peso da dívida no PIB, num ano de 4 a 5 pontos, porque, de facto, enquanto as taxas reais estiverem negativas, aquelas que o Estado paga, o Estado vai ganhando com o processo inflacionista. E por isso há margem de manobra para se poder dizer que a política orçamental pode apoiar os tratos sociais que são mais afetados, sem que ponha em causa minimamente o equilíbrio geral da economia. Há um outro aspecto que eu há pouco falei e gostaria de alargar no seu sentido neste aspecto. Eu disse que fazer a política económica de estabilização quando a economia está muito endividada é muito mais difícil do que quando a economia tem níveis de dívida relativamente baixos. E daí que a nossa desatenção em relação à balança de pagamentos depois da adesão à moeda única teve como efeito um grande aumento da dívida externa e, portanto, um grande aumento da economia. Isso tem não só consequências naquilo que se paga ao exterior em termos de juros e outras remunerações do capital investido, como tem como consequência justamente que é muito mais difícil de equilibrar uma economia quando ela tem estes níveis de endividamento. E, portanto, não podemos esperar que este equilíbrio se vá fazer de forma indolor praticamente. O que é importante, e isso que não está a ser feito do meu ponto de vista, e tenho que criticado várias vezes, é que para mim não é claro que aqueles que estão neste momento a perder mais com este processo inflacionista sejam aqueles que estavam a ganhar muito com isso. Não é verdade. E, portanto, há aqui um problema de justiça. Quem paga os custos de ajustamento, para mim, não é nada claro que neste momento. E penso que voltarei a isso quando falarmos da nossa tirania. Vamos então esperar por aí. Vera estava a assinar com a cabeça. Estava só a tentar lembrar-me quem é que tinha dito que nós não precisávamos nos preocupar com a balança de pagamentos. É o atual consultor. Voltamos ao início. Eu sobre isso gostava de dizer uma coisa. Seria um símbolo de modernidade. E eu estou à vontade porque não conheço pessoalmente mesmo a pessoa. Para acabar, António. Enfim,
o seu presidente podia chamar ao Conselho de Estado o professor Ricardo Reis, que é uma das 5 ou 10 maiores autoridades mundiais em política monetária, e que certamente que lhe daria muito melhores conselhos do que o Dr. Constâncio. Fica a sugestão. É a altura de abrirmos, como habitualmente, o nosso Comitê de Crédito, onde aprovamos ou chumbamos aquilo que se vai passando na atualidade. Vera, começando por si, o que é que aprova esta semana? Eu vou aprovar o facto de se ter tornado possível realizar à distância escrituras, divórcios com consentimento, aqueles procedimentos gerais da Casa Pronta e outros atos através da plataforma de atendimento online que está disponível na plataforma digital da Justiça. Parece-me uma boa medida de simplificação, de redução de encargos, que os cidadãos agora não têm de se deslocar. De ir, de marcar, essas coisas. Sim, claro. Exatamente. Pronto, agora só é preciso que isto funcione e que os próprios procedimentos também funcionem bem e que uma pessoa não tenha de estar a perder tempo, por exemplo, a corrigir a minuta da escritura, porque a notária se lembrou de dizer que o comprador já residia na casa que vai comprar. Muito coisas bem. Assim do estilo. Muito bem, está então aprovada essa simplificação ou essa digitalização. António, qual é a sua aprovação? Eu acho que o nosso tema da segunda parte poderia ser, digamos, a minha aprovação. Aliás, já falámos e agora vamos falar com mais detalhes. Vamos falar de crescimento económico. E que são, obviamente, muito boas notícias. Mas eu acho que a manutenção no debate do orçamento por parte do Ministro das Finanças do objetivo de redução de dívida, ainda que facilitado pelo contexto inflacionista, eu acho que é um bom princípio. É evidente que há muitas coisas com as quais podemos discordar, mas houve ali uma certa inflexibilidade em não deixar de lado este objetivo que é essencial para nós, sobretudo à medida que as taxas de juros forem subindo e à medida que os mercados olhem para as posições orçamentais dos países periféricos e vão penalizar mais uns do que outros. O mecanismo ainda não está a funcionar, o mecanismo antifragmentação. Aliás, deixámos de ouvir falar dele. Deixámos de ouvir, nem se sabe muito bem como é que isso vai funcionar. E portanto, claro. Nesse contexto, acho que o Dr. Fernando Medina e o Governo em geral, esta prudência é muito importante e acho que devia saudá-la. Claro, estamos uns falcões feitos, basicamente. Exato. João Ferreira do Amaral, o que é que aprova esta semana? Olha, um aspecto que penso que é importante para a economia real e para uma indústria que é importantíssima no nosso país, que é a mudança do nome da CELPA, que era a Associação das Indústrias Papeleiras, e da celulose e papeleiras, para um outro nome, Beyond Fiber Industries, que tem como intenção, por um lado, pelo que eu percebi, dar a ideia correta de que hoje em dia a celulose vai muito para além do papel e do cartão, e também penso eu que é também um indicador da importância que o desenvolvimento da utilização de novas utilizações da celulose tem para essa indústria agora em Portugal. E eu penso que isso é um caso importante de perspectiva de futuro da nossa indústria. Eu penso que será possível encontrar outros, mas este que eu conheço relativamente bem, porque tive alguma ligação à fileira florestal no passado, é para mim sintoma de que alguma coisa de importante está a decorrer também em termos da economia real, e é bom de vez em quando esquecermos também os aspectos dos juros e da economia monetária e financeira, etc., que é muito importante, mas a economia real está na base de tudo, não é? Muito bem, então estão feitas as aprovações desta semana. Vamos para os chumbos. Vera, o que é que chumba esta semana? Eu vou chumbar a lacuna na legislação que permitiu que os detentores de vistos Gold fossem também eles beneficiários da transferência de 125 euros. Na verdade, isto é aqui um caso, mas que vem ao encontro daquilo que eu dizia há pouco da universalidade. Portanto, isto pode ser quase um exemplo anedótico, aqui anedótico mesmo, claro, de como essa universalidade até contempla estes indivíduos que não me parece de todo que necessitem. Tem a ver com o tipo de rendimentos que se tem, não é? Claro. Exatamente, portanto o problema tem mesmo que ver com o tipo de rendimentos e provavelmente com uma certa precipitação na forma como o diploma foi construído para entrar logo em funcionamento, digamos assim. Em vigor. Em vigor, exato. Muito bem, está chumbada então essa universalidade, neste caso muito perversa. António, o que é que chumba esta semana?
Olha, eu chumbo um tema que não é diretamente económico, embora tudo o que se passe na sociedade tem implicações económicas e vice-versa. E tem a ver com esta decisão do putativo candidato à presidência da República, Dr. Augusto Santos Silva, de não permitir a exposição nos espaços perdidos, da exposição promovida pelo Parlamento Europeu e que esteve em vários sítios, inclusivamente cá em Portugal, sobre as ditaduras e sobre, enfim, o efeito negativíssimo sobre os direitos humanos, sobre a vida das pessoas, que os regimes ditatoriais, independentemente da sua origem ser mais à direita ou mais à esquerda, tenham caído. Aparentemente há alguns partidos do lado bom da força que só querem que se mostre o outro lado. Eu acho que teria ficado bem ao Sr. Presidente da Assembleia, sobretudo se um dia quiser ser Presidente de todos os portugueses, que começa a ser um bocadinho mais equidistante e que nesta matéria, que é uma matéria grave, claro, porque estamos a falar da morte de muitos milhões de pessoas, enfim, por genocidas de esquerda e de direita, que ele não oculte uns para evidenciar outros, porque ambos têm que ser muito fortemente estigmatizados. Muito bem. Está chumbado também no fundo, essa proibição dessa exposição no Parlamento. João Ferreira do Amaral, o que é que chumba esta semana? A nova estimativa, embora provisória ainda, da inflação para outubro, que dá uma nova aceleração de 1,3% em relação a setembro e, portanto, enfim, continuam as más notícias do ponto de vista da inflação e a própria zona euro continua também sem se verificar um processo de abrandamento do crescimento dos preços, não é? Continuam, de facto, ritmos muito elevados, mesmo o outro. Não é só homólogos, ou seja, não só em relação ao ano passado, ao mesmo mês do ano passado, mas também em relação ao mês anterior, não é? Muito bem. Estão então os chumbos também atribuídos esta semana e fechamos então aqui o nosso Comitê de Crédito. Vamos agora olhar para o ritmo de crescimento da economia portuguesa. Há dados desta segunda-feira que foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística, referentes ao terceiro trimestre de 2022. Eles dizem-nos que a economia cresceu em termos homólogos, portanto, comparando com o terceiro trimestre do ano anterior, a economia portuguesa terá crescido 4,9%, mas se olharmos para a evolução em cadeia, isto é, face ao trimestre imediatamente anterior, há aqui um crescimento de 0,4%, o que significa até uma aceleração nesta evolução em cadeia, uma vez que no trimestre anterior tinha sido de 0,1%. Como é que olha para estes números? Olha aqui para o copo meio cheio ou para o copo meio vazio? Eu acho que é mais otimismo que pessimismo, ou seja, mais para o meio cheio. De facto, eu não esperava que apesar de tudo, embora não haja indicadores concretos da desaceleração, a verdade é essa, há mais expectativas que indicadores, mas não esperava, apesar de tudo, um crescimento de 0,4% deste trimestre, ou do terceiro trimestre, relativamente ao segundo trimestre. É um bom crescimento, que depois, em termos homólogos, se traduz num crescimento de 4,9%. É verdade também que a própria zona euro, os dados foram bons nesse sentido. Também não há uma desaceleração significativa da economia da zona euro para já e, portanto, são, como digo, mais as expectativas que são negativas relativamente ao crescimento do que falta para este ano e para o próximo ano, que propriamente indicadores concretos. Mas enquanto esses indicadores não traduzirem em uma situação de desaceleração, tanto melhor, quer dizer que ainda continuamos a crescer. E a crescer bem, comparativamente com o que tem sido normal nas últimas décadas, o que tem a ver, em grande parte, também com a queda durante o período pandémico. Uhum. De facto, isto levanta um problema que é o de saber exatamente quem ganha e quem perde com este processo inflacionista, porque de facto os rendimentos estão a crescer, o rendimento geral, os rendimentos gerais do país estão a crescer, o PIB no fundo pode ser considerado como sendo a soma dos rendimentos gerados no país durante o ano, portanto os rendimentos estão a crescer, mas nós sabemos que há muita gente que está a perder rendimentos em termos reais, ou seja, é descontada a inflação. Portanto, há muita gente que está a ganhar também. E, portanto, isto levanta um problema importante,
que é de saber, como eu dizia há pouco, quem ganha e quem perde com o processo inflacionista e com o crescimento económico, porque o crescimento económico continua, apesar de tudo, a ser bastante elevado. Também para o próprio Estado isto é positivo, porque não só tem mais receitas e menos despesas, pelo menos enquanto no que se traduz em subsídios de desemprego, uma vez que esta situação corresponde a um nível de emprego elevado. Portanto, há isso, e ao mesmo tempo aumenta o denominador do indicador principal da dívida ou do déficit em relação ao PIB e, portanto, quanto maior for o PIB, melhor esse indicador se tornará. Portanto, neste momento, o Estado vai ganhando. Não sei se muita gente, se pouca, mas há gente que ganha bastante com o processo e há gente que perde bastante com o processo. Claro, e é importante saber que depois quem é que está em cada grupo, Vera. Exatamente. Estes números surpreenderam pela positiva? Eu não posso dizer que tenha ficado propriamente muito surpreendido, embora relativamente às notícias que nós ouvimos, de facto é surpreendente, porque fala-se, e atenção, eu não quero aqui de forma nenhuma menosprezar aquilo que são as dificuldades, porque muitas famílias estão a passar e que estão a sentir fortemente a diminuição do seu poder de compra. Mas a verdade é que eu lembro-me daquilo que foi a crise em 2008, 2009, com a perda de emprego, e essa parece-me mais trágica do que esta situação, claro. Embora também aqui nós tenhamos uma grande... Pode parecer às vezes que a inflação é muito mais democrática, porque os preços, quando sobem para todos, mas na verdade depois não é, porque a composição do cabaz das famílias e até mesmo as fontes de rendimento são diferentes. E a capacidade de ajustamento, obviamente, exato, é muito menor nos rendimentos mais baixos. Exato, claro. Aquilo que nós aprendemos, que as famílias de menores rendimentos gastam uma fatia maior desse seu rendimento na alimentação, que nós vimos, por exemplo, que é um dos itens que mais tem estado a contribuir para estes níveis de inflação. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção é a parte do comportamento externo. Nós temos aqui uma deterioração dos termos de troca e temos as exportações líquidas a contribuírem menos para este crescimento do que em fases anteriores. Inclusivamente, penso que era de hoje uma notícia sobre o turismo internacional que ainda não recuperou os níveis pré-pandemia. Portanto, acho que temos de estar com atenção a esta parte do equilíbrio, ou falta dele, entre as importações e as exportações. Mas, tirando isso, acho que tivemos hoje boas notícias. Boas notícias, António, também. Há pouco já disse que sim. Não, eu subscrevo quer o que disse o João Ferreira do Amaral, quer o que disse a Vera Gouveia Barros, portanto, por aí não ia acrescentar nada. E a focar-me um bocadinho neste tema de que é óbvio que o Estado é o principal vencedor ou ganhador até o momento com este fenómeno, porque de facto tem tido um acréscimo gigantesco de receitas e digamos, e o seu balanço fica melhor, porque a sua dívida em percentagem da riqueza nominal vai caindo e, portanto, aí não há qualquer dúvida que é o grande beneficiário. Mas depois, muitos destas transferências de valor acontecem por efeitos de mercado, mas também há alguma atuação pública. Por exemplo, o Estado interferiu entre arrendatários e senhorios. Não se focalizou nos senhorios que precisaram de ajuda e deu, digamos, uma benesse concedida pelos senhorios a todos os inquilinos, mesmo que nesses inquilinos estejam os principais grupos económicos do país. E, portanto, porquê? Porque quis fixar a 2%. E agora estou muito curioso do que é que o Estado vai fazer, apesar de haverem contratos que limitam mais a atuação do Estado e os senhorios em Portugal são são um universo difuso, não são um interesse organizado. Mas o Estado agora... Temos uma questão que eu estou muito curioso para ver, não vou dizer o que é que penso, estou a dizer que estou muito curioso para ver o que é que o Estado vai fazer ao preço das portagens. Porque as portagens, em regra e de acordo com os contratos, têm que subir 10,2%. Que é a inflação de outubro. É diferente claro. Por uma razão, porque o Estado, do ponto de vista negocial,
enfim, é verdadeiramente majestático em relação aos senhorios, em relação à turba de institucionais e particulares, ricos, pobres, remediados, todos. Aqui estamos a falar em contratos de concessão, estamos a falar em fundos de pensões. Mas não quer dizer o que pensa que devia ser feito? Não. Acha que devia? Não tenho nenhum interesse. Não, pode ser um bom tema para a próxima semana. Eu apenas estou a dizer que estou expectante, porque há muitos anos, na discussão com uma pessoa que chegou a ser primeiro-ministro, eu perguntei-lhe porque é que os consumidores não eram tidos em conta quando se pensou a certa altura fechar os hipermercados ao domingo, que entanto tinham sido abertos pelo primeiro-ministro anterior. Ele disse-me porque os consumidores não são um interesse organizado e, portanto, politicamente como tal não valem nada. Isso foi o engenheiro António Guterres, há testemunhas desse almoço. Sim, é verdade, não são um lobby organizado. E, portanto, eu quero ver se é uma experiência política, se os mesmos princípios se aplicam agora. Claro, sendo que, do ponto de vista do governo, o governo tem muito menos margem de manobra porque há contratos de concessão. Há contratos e tem que pagar, mas pode pagar, obviamente, o Orçamento de Estado pode pagar uma... Não, mas então põe-nos todos a pagar a todos, quer dizer, claro. Portanto, no fim e ao cabo estamos um bocadinho com esta história dos 125. Pode ser um bom tema para a próxima semana. E depois recebo um cheque que não preciso para nada, portanto mais vale se calhar deixar as coisas, na minha opinião, se calhar mais vale não mexer. Não mexer. Vamos ver depois se os tais grupos organizados se manifestam. É só para mostrar a injustiça do que fez relativamente ao arrendamento às rendas. Para fechar este tema ainda, João, acha que ainda podemos escapar de facto à recessão ou não? Há países já a assinalar que podem entrar este ano ainda. Sim, mas a recessão, se ela existir a nível europeu, e convém dizer que os Estados Unidos também tiveram algum crescimento económico significativo agora, portanto não me parece que se possa falar para já de uma recessão quer a nível europeu, quer a nível dos Estados Unidos, mas mesmo que haja a nível europeu não quer dizer que todos os países entrem em recessão. Pode haver uns mais afetados, outros menos afetados, e isso é normal. Por isso, para mim não é uma inevitabilidade a recessão para o ano, mas é uma possibilidade forte, porque de facto não sabemos como vai ser a estabilidade da economia mundial para o ano, não sabemos qual é a evolução da guerra na Ucrânia e, portanto, tudo isso afetará muito o clima económico e, em última análise, da própria economia. Agora, também não me parece que seja uma inevitabilidade, vamos a ver, não é nada... Não temos bola de questão, claro. Possamos neste momento dizer, e parece-me que haver até um excessivo, a meu ver, uma excessiva certeza que haverá uma recessão em muitas zonas da opinião pública. Não me parece que se possa dizer isso, mas também não se pode dizer que vamos ter um crescimento económico muito significativo para o ano. Isso para mim parece-me claro que não vai poder ser. Agora, que se traduza numa queda da evolução da economia, tenho legítimas dúvidas que isso vai ser assim. Claro, muito bem, vamos ter que aguardar aí. Estamos quase a chegar aqui ao fim da nossa tempestade perfeita. Há aqui um momento de tirania. António, o que é que mandava, se pudesse? Eu punha os principais decisores políticos portugueses, nomeadamente Belém, a ouvir os economistas mais jovens, portanto estou a falar de pessoas muito mais novas que eu e certamente muito mais novas que o Dr. Constâncio, porque nós temos de facto uma geração de economistas notáveis, em grande quantidade, posicionados em muitos sítios e que podem trazer um contributo muito importante para o enriquecimento do processo de decisão em Portugal, ou pelo menos de conhecimento e de leitura dos acontecimentos. Eu acho que temos, de facto, uma geração abaixo da minha que tem gente de grande categoria que não tem sido muito utilizada e que se calhar não quer aparecer, mas está disponível certamente para fazer o serviço cívico de explicar a sua opinião sobre os fenómenos. Eu acho que devíamos aproveitá-los. Acho que sim, aqui está uma boa sugestão. Vera, qual é a sua tirania? Eu vou mandar que os orçamentos sejam feitos abandonando esta lógica dos serviços terem de gastar tudo o que têm orçamentado sob pena de depois verem no ano seguinte as verbas que lhes são destinadas diminuírem. Isto é uma prática cuja razão eu não consigo compreender, eventualmente por incapacidade minha, mas que me parece dar os incentivos errados e fazer muitas vezes com que depois estes organismos andem nestes últimos meses do ano
a perceber onde é que vão tentar... Mesmo que não precisem assim tanto, não é? Mas que na verdade até precisariam para o ano seguinte. Portanto, estas verbas que vão gastar em lapiseiras, se calhar depois davam jeito para outras coisas que já têm em mente para o ano seguinte. Só que sabem que se não gastarem neste ano, não só têm de devolver aquilo que é poupança que realizaram, e que se calhar muitas vezes realizaram essa poupança bem, com esforço de se tornarem mais eficientes, como verão os seus orçamentos diminuídos, que é uma coisa que não faz sentido nenhum. Essa lógica é perversa, de facto. João, qual é a sua tirania desta semana? Voltar àquilo que já referia no início, assumir que fazer política económica de estabilização, nomeadamente com as consequências da taxa de juros e consequências da política orçamental respectiva, é muito diferente e mais difícil em economias muito endividadas. A nossa economia é muito endividada, porque não é só o Estado que está endividado, mas são também as famílias e são também as empresas, têm altos níveis de endividamento. Portanto, é essencial, do meu ponto de vista, para fazer uma política de estabilização capaz de saber quem é que é afetado, nomeadamente com o processo inflacionista, com o aumento das taxas de juros, etc. Isso pode ser estudado, é uma questão de encontrar indicadores que demonstrem quais são os estratos populacionais que estão a ser mais afetados e quais são aqueles que estão mais beneficiados, de forma, nomeadamente a política orçamental, ter isso em conta. A verdade é que neste momento é uma escuridão completa sobre esse assunto. O que podemos dizer, e como eu disse há pouco, é que o crescimento do PIB nominal este ano, que será porventura da ordem dos 11, 12% em termos nominais, há com certeza muita gente que está a perder muito dinheiro e há com certeza muita gente que está a ganhar muito dinheiro e, portanto, é preciso saber quem são esses estratos para se adequar de forma capaz à política de estabilização. É, muito bem, para de facto as medidas depois serem mais direcionadas. Muito bem, Tempestade Perfeita fica por aqui esta semana. Vera Gouveia Barros, João Ferreira do Amaral, António Nogueira Leite regressam na próxima semana. Até lá pode ouvir-nos, já sabe, sempre em podcast nas plataformas habituais. Tempestade Perfeita.